Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje nós recebemos o deputado pelo PSD de São Paulo, Cezinha de Madureira. O deputado Cezinha é atuante em vários temas importantes que estão no Congresso Nacional. Nós vamos debater esses assuntos em profundidade com o deputado. Muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente, pela gentileza de aceitar esse nosso convite. A gente vai começar, deputado, com um assunto bem importante que interessa a milhões de brasileiros nesse momento e a milhares de empresas, que é a desoneração da folha de pagamento que beneficia 17 setores que empregam mais de 6 milhões de pessoas no Brasil. Como é que o senhor está acompanhando esse debate? Como é que o senhor analisa essa questão e em relação também à derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro? É um prazer estar aqui com você, Lívia, Tiago. Demorou, mas estamos aqui. Olha, isso é um assunto muito importante, porque você tem dois lados. A desoneração da folha de pagamento. Você, quando você fala nesse assunto, você está falando de o governo deixar de arrecadar. Eu tenho dificuldade hoje de ir contra o governo, porque em muitos assuntos está dando certo. E nós formamos uma base que traz segurança para o governo. Mas também não podemos deixar de analisar do outro lado o pequeno, médio e grande empresário que gera um emprego. E uma vez que a carga tributária é muito grande, faz com que o emprego seja menor. Hoje o ser humano que ganha R$1.000 custa 2.000 para o patrão. Então é um assunto que é delicado, mas tem que ser tratado de uma forma urgente, tem que achar um meio termo para que o patrão tenha uma facilidade melhor na contratação, que eu acredito que se ele gastar menos com imposto, ele pode empregar mais. Nós estamos chegando aí acho que quase 20 milhões de desempregados, né? Então nós precisamos pensar nisso. Por outro lado, se o governo deixa de arrecadar, ele também tem problema, porque o governo tem conta para pagar, principalmente hoje, como nós estamos vivendo a pandemia, algo inesperado. Então, eu acho que esse é um debate que está um pouco aflorado. O governo não pode deixar de arrecadar, mas nós temos que achar um meio termo, nem que seja uma compensação de alguma forma. Precisa encontrar uma saída. Deputado Cezinha, essa discussão está se aproximando no Congresso Nacional. Já foi adiada essa votação por 2 vezes. É aguardada aí, no máximo, para a próxima semana, até porque há uma necessidade dos setores se prepararem, né, para o ano que vem, com a desoneração ou não. Qual que é o sentimento político? O senhor observa que existem votos para a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro nessa questão ou não? Olha, é muito difícil dizer se existe voto ou não, porque o governo demorou um pouco chegar nesse ponto que está hoje, de ter uma base aliada, de ter um grupo que apoia. É difícil hoje, da forma que está sendo tratada, esse grupo que está aí, que tem apoiado as pautas do governo, que tem aprovado as pautas do governo e contra o governo. Então, tem um compromisso político quanto a isso. Agora, tem que achar uma saída. Aí você me pergunta se tem voto. Eu acredito que hoje, se a votação fosse hoje, não teria voto para aprovar a derrubada do veto, não, pelos acordos que existem hoje das bancadas com o governo. Agora, o senhor falou agora há pouco que tem dificuldade de se colocar contra o governo, mas que vê que no momento de pandemia é uma medida importante que faz diferença para milhares de empresas. O senhor acha que seria importante também ampliar essa desoneração para outros setores? Olha, eu acredito, quando eu digo que eu tenho dificuldade, por quê? Esse governo precisa dar certo, está dando certo. Nós precisamos, no dizer popular, desopilar o fígado. Nós precisamos criar algumas mudanças, principalmente na educação, para que tenhamos aí, nos próximos 10, 15, 20 anos, um futuro melhor para o Brasil. E quando eu digo contra o governo, porque toda vez que você derrota o governo numa votação, você, no momento que nós vivemos hoje, numa mudança de costumes, uma mudança de comportamento da política e da sociedade, você enfraquece o governo. Então, eu sou
do ponto de vista técnico e político, que nós temos que fortalecer cada dia mais esse governo. Então, é difícil votar contra o governo. Agora, quando você amplia, você mexe mais no caixa do governo. Então, o governo e o parlamento precisa achar uma saída de compensação. Porque você tira aí, por exemplo, do jeito que está hoje, acredito que é na faixa de, acho que 10 bi de rombo no caixa do governo se derrubar esse veto. Então, tem que achar uma saída. O senhor acha que quais poderiam ser as saídas? Há um meio termo? Porque o veto é para a desoneração da folha de pagamento durante todo o ano de 2021. Chegou a se discutir no Congresso que poderia ocorrer aí um meio termo de se pensar numa possibilidade de desoneração por 6 meses. O senhor vê essa possibilidade? Vê alguma outra? Como que tem o senhor e o partido do senhor, o PSD, tem acompanhado essa discussão? O PSD tem parlamentares de diversos pensamentos diferentes, mas na proporção da bancada, a gente ali 80%, 90% vota, e às vezes 100%, depende do tema, vota todos com o governo. O PSD tem um compromisso hoje com a nação, de apoiar as pautas do governo. Se derruba o veto, você está dando o rombo geral no governo. Quando eu digo meio termo, o governo precisa acordar um pouco nessa situação, não deixar derrubar esse veto e propor uma nova ação para uma parte da desoneração aí da folha de pagamento. Uma compensação precisa acontecer. Essa questão dos 6 meses ou a metade do índice, como o senhor vê? Pode ser, eu penso, o governo pode fazer o que quiser. O governo é dono da caneta, o Congresso aprova ou não. Se o governo tem uma parte dos votos que não deixa derrubar o veto, mas também deixa do outro lado o empresário infeliz com essa situação, que é quem gera emprego, eu acho que tem que criar um outro tipo de situação. Olha, não vamos desonerar, deixar derrubar o veto da desoneração, mas vamos dar tal programa para vocês, vamos liberar uma linha de crédito no BNDES, vamos fazer um programa diferente para que continue gerando emprego e continue não onerando tanto o patrão do outro lado. O senhor acredita que é possível, então, chegar a um meio termo aí para atender tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista fiscal? Acredito que sim. Como eu disse, o governo pode fazer, ele pode propor o que quiser. Então, deixando como está, por exemplo, o governo pode dar um incentivo diferente ao patrão. É só criar, digamos que hoje dá um rombo de 10 bi, que pode causar mais 10 bi. Toda vez que você tira lá do caixa, outros problemas vão acontecer, então você gera outros tantos problemas no governo que vai acabar afetando a população, afetando o funcionário, afetando as empresas, o patrão. Então, eu acredito que o governo precisa encontrar um meio termo. Não é a Câmara que vai encontrar esse meio termo, acho que o governo precisa propor algo, porque o que é a política? É uma troca. Eu te apoio aqui, você me apoia aqui. Então, você tem uma pressão do lado da sociedade, do lado dos empresários, das empresas, do patrão, e você tem a pressão do lado do governo, que não quer perder o seu caixa. Então, o governo precisa abrir mão de alguma coisa, oferecer alguma coisa para o Congresso, que representa essa sociedade, em troca de não derrubar o veto. Alguma coisa precisa acontecer, porque o empresário precisa ser ajudado, precisa continuar gerando emprego. Deputado Cezinha, essa discussão da desoneração da folha de pagamento esbarra também na questão da reforma tributária. O ministro Paulo Guedes sempre disse que gostaria uma desoneração da folha de pagamento para todas as atividades, não só para essas 17 que nós estamos debatendo nesse momento. Só que, por outro lado, o ministro fala que é preciso de uma compensação para o caixa do governo e chegou a se falar numa nova CPMF, né, um imposto nos moldes da CPMF, que seria um imposto de transações digitais. Como que o senhor vê essa discussão? O senhor acha que há espaço para se debater a criação de um novo tributo para se desonerar a folha de pagamento das empresas e assim gerar mais empregos? Olha, muitas pessoas têm usado esse discurso que se criaria um novo tributo. O que o presidente Bolsonaro tem dito sempre, e ele disse desde o início que não criaria mais nada para onerar o bolso do brasileiro. O que se discute hoje, e é algo palpável,
nós temos muitas operações que não são tributadas. Que não são tributadas. Nós temos hoje, inclusive, eu fiz parte no início do governo de uma discussão em uma outra área de simplificação que acabou dando um bom resultado quando você discute, quando você coloca na mesa as cartas e cria um discurso para a população entender que aquilo ali não é ruim e é melhor, mesmo que você esteja taxando mais alguém, você acha um caminho. Então, primeiro passo, tem que simplificar o processo. Hoje, toda empresa, todo mundo tem uma dificuldade na sua declaração de imposto de renda, inclusive, nas suas declarações mensais, com a comunicação com os órgãos públicos. É muito papel, é muita comprovação, burocracia muita mesmo, burocracia. Né? Então, precisa desburocratizar, precisa simplificar. E quando o presidente fala, aliás, o Guedes fala em criar algo para taxar algumas operações que não existem, eu acho que é palpável. Por que você pode pagar e eu não? Por que você faz a sua contribuição, paga os seus impostos e vem um terceiro e faz de uma forma que não é taxado? Eu acho que é aquela história do Nordeste, o pau que bate em Chico, bate Francisco. Então, a lei tem que ser para todo mundo. Eu não concordo em criar nenhum tipo de tributo, que é o que eu acredito e vejo, ouço do presidente Bolsonaro, que não aceita criar nenhum tipo de tributo. Porém, precisa simplificar e trazer uma palavra, um discurso para que o cidadão, o povo possa entender que essa simplificação não é mais uma oneração para o bolso do brasileiro. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Lívia. Deputado, outro assunto importante que tem sido muito debatido nos últimos dias é a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar o perdão das dívidas das igrejas. Como é que o senhor está acompanhando esse tema? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, Lívia, desde que nós assumimos o mandato como federal, é uma discussão que tem sido, assim, acalorada. E quando nós aprovamos ali quase por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado, esse tema, a emenda que foi ali no projeto do deputado Marcelo Ramos, nós já sabíamos que teria aí alguns desgastes. Por quê? As entidades religiosas já têm as suas proteções hoje pela Constituição. Nós já somos protegidos. Entretanto, com o passar do tempo, algumas, não vou dizer aberrações, mas a corda deu uma esticadinha em alguns setores, com a Receita, que acabou trazendo discussão jurídica. E várias pessoas têm perdido essas discussões jurídicas porque cada um tem um entendimento diferente. Nesse caso do veto específico, essa semana eu conversava com o doutor Ives Gandra, que é um grande constitucionalista, um dos maiores tributaristas da nação, renomado, e ele entende que o presidente não deveria ter vetado e entende que nós já estamos alcançados, mas, em alguns casos, o STF não entende. A derrubada do veto, por exemplo, se acontecer, estamos conversando, se derruba o veto, nós ainda continuaremos um pouco desguarnecido. Deputado, mas já não está na Constituição? Já não tem essa proteção? Mas aí como é que se explica as multas que existem hoje? Quase, acho que falam de 1 bi, mas não acredito que chegue a isso, eu não tenho conta exata, mas eu acredito que beira aí uns 600 milhões. Como é que explica as multas que existem hoje em causas que nós somos protegidos pela Constituição? Inclusive, vale lembrar que a igreja evangélica, a entidade religiosa, chega lá na ponta onde você, o governo, o legislativo, o executivo, não consegue chegar. A igreja chega primeiro, a igreja não recebe dinheiro dos governos e faz um papel na sociedade que o governo não faz. Então, vale a pena lembrar isso. Mas não é possível
se questionar a Receita sobre essas multas? Era necessário mesmo esse outro projeto, essa emenda que acabou sendo vetada pelo presidente? Com o passar do tempo, o que existe na Constituição é claro e tem que ser obedecido. Nós somos protegidos na democracia pela Constituição. Mas o tempo vai passando e alguns entendimentos jurídicos vão tornando jurisprudências. E o fiscal vai lá, o técnico vai lá e acha que está errado e multa, caneta lá, você tem que se explicar. É o caso de algumas entidades que foram multadas em 2015 em 128 bilhões, por exemplo. E não teve acordo, não teve conversa, não teve defesa jurídica que fizesse a Receita entender que aquela taxação estava incorreta. E a Receita vai lá e bloqueia o bem. Então, precisa de uma ação. Quando nós discutimos e colocamos essa emenda para aprovar essa luz, essa claridade na lei, é porque nós queremos dizer para a Receita, para o TCU e assim sucessivamente, olha, nós somos protegidos pela Constituição e está aqui, mais uma vez, a Casa Maior, quem representa a sociedade, quem representa o povo, aprovou e está aqui. Com o veto, qual vai ser a alternativa de vocês? Olha, hoje eu disse em uma reunião com o presidente Bolsonaro, não adianta só o veto, derrubar o veto. Nós temos que entrar por um caminho de uma discussão, além do veto, também de uma PEC. Uma PEC para que estejamos protegidos daqui para frente, também a clareza da Constituição. Nós somos protegidos pela Constituição, claro, mas por que essas entidades estão sendo multadas? Em alguns momentos, o Congresso se calou em algumas situações e as decisões de jurisprudência nos tribunais vieram à tona e várias decisões foram tomadas e quem vai perdendo somos nós, as entidades religiosas. Então, por isso, a nossa insistência de resolver para o futuro e também resolver o que passou, que foi inconstitucionalmente errado. O senhor trouxe um elemento novo aí nessa discussão, que seria a apresentação de uma PEC, para além da derrubada do veto. A gente, para quem está nos assistindo, uma PEC tem um poder muito maior do que um projeto de lei. Um projeto de lei é aprovado pela maioria simples dos deputados e uma PEC é por maioria qualificada. Nós estamos falando 308 votos. 308 votos de deputados e senadores 51 ou 53. Me fugiu agora, daqui a pouco a gente dá a informação, mas é uma maioria qualificada. Então, há já uma articulação para se propor uma PEC? Há uma conversa em andamento, ainda não está definido, por mais que o presidente Bolsonaro tenha dito nas suas redes sociais que se ele fosse deputado, ele derrubaria o veto, nós temos que aproveitar esse momento e trabalhar como nós estamos fazendo, trabalhando em uma discussão para que, além da derrubada do veto, vai ter uma redundância, parece ser redundância, aí não. Mas se nós temos voto para derrubar o veto, nós temos voto aí para um pouco mais para aprovar uma PEC. Então, eu acho que nós temos que aprovar essa PEC e derrubar o veto para estarmos garantidos para o futuro. Nesse momento, o senhor sente que há clima para isso no Congresso, então? Há clima para isso porque, quando se fala de entidades religiosas, não está se falando só da Igreja Evangélica. Nós temos várias outras entidades que foram taxadas, que foram tributadas aí irregularmente. E também nós não podemos nos calar e deixar que isso seja decidido nos tribunais. Precisamos, já que existe aí uma divergência jurídica, uma divergência de pensamento, um advogado pensa de um jeito, o outro pensa do outro, o juiz pensa de um jeito e o outro pensa do outro. Acaba, nas suas decisões, vira uma jurisprudência para outros casos. Então, há um clima favorável para nós discutirmos esse momento, porque discutimos e aprovamos se quisermos. Claro que é um diálogo, é uma discussão, nós temos inclusive apoio de boa parte do governo com relação à derrubada do veto e também a criação de uma PEC enviada pelo governo, inclusive, que nós trabalharemos junto no texto para que estejamos assegurados daqui para frente. E só para deixar a informação clara, são 49 votos no Senado Federal para aprovação de uma PEC, sempre uma votação em 2 turnos. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta
Vamos falar sobre o projeto das fake news que está no Congresso Nacional em discussão. Nós voltamos em instantes. De volta com o JR Entrevista, nosso convidado de hoje é o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Deputado, o assunto agora é o projeto de lei 2620 das fake news. Qual é a sua posição sobre esse tema? Um assunto super falado nesse momento, super importante de ser discutido. Olha, Lívia e Tiago, nós estamos vivendo um momento diferente na nossa nação. Na verdade, no mundo. Eu costumo dizer lá em casa que chegou um momento que a roda gigante girou e encontrou do mesmo ponto aqui novamente que precisa de uma mudança na sociedade. Nós temos hoje aí uma nova geração que tem aprendido muito com o novo mundo da comunicação rápida, da internet, tudo é instantâneo, é muito rápido e, de certa forma, em alguns momentos, uma boa parte, sem uma vivência, uma experiência na vida, acabam trazendo uma discussão ou tomando decisões pelo fígado. Dizia um grande político que passou aqui no Congresso há muitos anos atrás, na época da ditadura, que política não se faz com o fígado nem com o coração, se faz com a cabeça. Então, hoje tem muita gente usando o fígado desta nova geração. Você vai num voo, se o avião der um 360 graus, vai derrubar o avião, vai cair todo mundo. Eu acho que nós temos que ajustar aos poucos. A questão da fake news é algo muito delicado. Eu preciso ter os meus dados protegidos, preciso ter a minha vida protegida, a minha privacidade. A Constituição nos dá esse direito. Você precisa da sua privacidade. E, claro, em muitos momentos, eu e você nos sentimos invadidos. Eu, particularmente, em vários momentos recentes, eu me senti invadido por fake news, por exemplo. Nós que temos vida pública, tem vida publicada. E é um assunto delicado que tem que ser um pouco mais debatido. Da forma que foi aprovado no Senado, está muito rude. Eu acho que nós temos que achar também um meio termo aí. O senhor acha que da forma como chegou na Câmara dos Deputados e foi aprovado no Senado, é um projeto que limita a liberdade de expressão das pessoas ou não? Limita, sim, a liberdade de expressão das pessoas. Eu Por acho quê? que porque eu não posso estar proibido de publicar o que eu penso. Eu tenho que publicar o que eu penso. O que tem que existir algumas regras. Por exemplo, hoje, quando eu vou ver uma notícia, eu procuro saber da fonte. Qual a fonte dessa notícia? E essa nova geração não tem essa preocupação hoje principalmente a nova geração, de ir atrás da fonte, se é verdadeira ou não. Falou algo de você, já vai publicando, já vai compartilhando. Precisa existir uma regra quanto a isso. A internet hoje é mundo de ninguém. Então, precisa sim existir uma regra, mas não da forma que veio do Senado. O senhor defende a responsabilização das plataformas em caso de disseminação de notícias falsas? Olha, as Das plataformas... redes sociais, sim, né? Sim, você diz as plataformas em geral, né? Quem tem as plataformas. Eu acho que, inclusive, elas geram emprego, elas geram imposto para o Brasil e etc. Não podemos, de fato, responsabilizá-las direto, mas tem que existir uma regra para elas também. Porque, se você olhar qual a lei que nós temos hoje com relação à internet, qual a lei que nós temos hoje de algum tipo de responsabilidade de quem replica uma notícia falsa, não existe. Tem que existir, porque a minha avó costumava dizer que, meu filho, até provar que a notícia não é elefante, já está do tamanho do mundo. Então, primeiro fala de você, até você... E não vai ter a mesma proporcionalidade quando você desmente. Então, tem que existir algum tipo de responsabilidade, sim. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Tiago.
Deputado, nós estamos aí aproximando do período eleitoral, uma campanha que deve ser muito diferente das últimas que nós tivemos, né? Até porque nós estamos num período de pandemia, uma campanha que vai ser muito por meio eletrônico, televisão, rádio, também a internet. E essa questão das fake news preocupa um pouco mais, principalmente nesse período eleitoral. O senhor acha que o Congresso Nacional poderia acelerar essa discussão desse projeto das fake news para que já haja uma aplicação dessa nova lei durante o período eleitoral? Independente da aplicação da lei ou não, eu penso que é uma nova educação, uma nova regra que vai ser implantada mediante aquilo que for aprovado no Congresso, sancionado ou não. As pessoas precisam ter uma nova ideologia sobre isso. Eu acredito que para essa eleição, como nós estamos aí a 60 e poucos dias, eu acho, das eleições, não fará muito efeito. Tempo, né? Não vai ter tempo. Nós estamos vivendo um momento diferenciado que ninguém nunca imaginou viver. Essa eleição, especificamente, será usada muita rede social, porque muita gente estão com medo de ir para a rua. Deveremos ter uma abstenção muito grande, talvez o dobro da eleição passada. Então, muita rede social será usada e muita gente será prejudicada porque não existe regra estabelecida ainda sobre as responsabilidades de quem publica uma notícia. Deputado, só para terminar esse bloco, gostaria de falar com o senhor sobre um projeto do senhor de que a pessoa, quando for comprar um chip para telefone celular, tem que apresentar o CPF. Como é que funcionaria na prática? O que o senhor quer mais com esse projeto? Olha, Lívia, eu, quando fui deputado estadual em São Paulo, apresentei esse projeto, que é a proibição de venda de chip de celular. Por que a venda do chip do celular pré-pago? Na época, eu levantei na agência reguladora, 70% das vendas de telefone no Brasil eram pré-pagos. Nós tínhamos 219 milhões de habitantes na época, a população, e nós tínhamos 300 mil acessos diários. Então, a população quase inteira possui um celular e vários acessos diários na internet. E o preço da ligação do pré-pago é muito mais caro. As operadoras ganham muito dinheiro com o pré-pago. Hoje, existem hoje aí várias modalidades. A internet do pré-pago é bem mais cara, as operadoras continuam ganhando muito dinheiro. Aí o sujeito vai lá na banca de jornal, vai lá no barzinho da esquina e compra um chip e ele não apresenta o documento. Aí ele comete um crime. Na época, eu tinha levantado naquele ano, 496 sequestros aconteceram naquele ano através de um telefone que ninguém sabe no nome de quem estava. Então, eu apresentei o projeto que as lojas teriam que ter a apresentação do documento e o cadastro daquele chip para quem estava vendendo. O governo vetou na época, nós derrubamos o veto, que inclusive teve um processo de inconstitucionalidade, porque alegaram que não poderíamos legislar esse assunto na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu trouxe para o Congresso, apresentei esse projeto aqui. E como que está a discussão no Congresso? No início da apresentação do projeto, eu fui abordado por alguns deputados no plenário, inclusive no microfone, falando que nós já tínhamos regra para isso. No governo passado, se eu não me recordo, se eu não estou errado agora, eu acho que em 2014, 2015, houve um decreto de recadastramento, mas não exige que a pessoa apresente o documento. Ela compra, por exemplo, seu nome hoje, Tiago e Lívia, pode estar sendo usado por um bandido de dentro da cadeia, cometendo crime, através de um celular. Então, isso vai de encontro, inclusive, com relação à questão das fake news. As pessoas que usam um aparelhozinho telefônico, ela tem que ter responsabilidade do que está fazendo. Ela tem que ter um IP ali dizendo de onde saiu, a localização de onde saiu. Aí dizem assim, poxa, mas vai dificultar a venda, como é que um comerciante que vende não tem a estrutura? Existe forma de todo jeito. Hoje nós temos aí já reconhecimento facial. Se a pessoa está comprando o chip, ele tem um aparelho telefônico. Do próprio aparelho telefônico, ele pode fazer um cadastramento se quiser. É simples. E é um tema que eu vou continuar brigando para levar
em pauta. Da última vez, antes de começar a pandemia, eu já havia negociado ali com alguns líderes para aprovar o projeto de urgência. Obrigada, deputado. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o cancelamento da criação do programa Renda Brasil. Até já. O JR Entrevista está de volta e hoje aqui conosco é o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O assunto agora é o Renda Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que até 2022 iríamos com Bolsa Família, mas a gente já tem algumas informações de bastidor que, na verdade, o presidente não desistiu totalmente do Renda Brasil, quer sim a criação do programa, mas quer que essa discussão sobre a forma de financiamento do programa se dê no Congresso Nacional. O senhor acha que é necessário mesmo um programa justamente para substituir o auxílio emergencial no início de 2021? Olha, eu acredito que tudo que nós temos aí precisa ser aprimorado, principalmente no cadastramento. Nós tivemos agora, no momento da pandemia, um pool, posso dizer assim, um crescimento muito grande naquele pessoal que está lá na ponta, que recebem o Bolsa Família. Foram 65 milhões de brasileiros que receberam um auxílio emergencial, 50 bilhões de reais por mês. Foram muito fundamentais nesse momento. Você pega, vamos comparar aqui com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. E o presidente mandou lá um cheque para a casa do cidadão. A metade desses cheques foram devolvidos porque não chegou na ponta. A pessoa não morava no mesmo lugar, outros não existiam mais, outros não precisavam mais, já estavam empregados, e assim sucessivamente. O Brasil deu um show nisso. Caixa Econômica, o Ministério da Cidadania, o presidente Bolsonaro deu um show nisso aí. Por quê? Eu lembro que, há um tempo atrás, no governo do Estado de São Paulo, alguns anos atrás, foi feito um recadastramento ali nas ações sociais de quem recebia o Bolsa Família no Estado de São Paulo. E 30% mais ou menos daquelas pessoas que recebiam, estavam recebendo sem necessidade. Então, houve um recadastramento, eu acredito que precisa ser aprimorado, independente do nome que leve. Não pode deixar de existir esse programa. Nós temos, quando você sai de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você vai para um fundão do Brasil, nós temos muita gente pobre. Nós temos um país com muita pobreza e precisa ser atendida essas pessoas, principalmente no norte e nordeste do país. Independente do nome que leve, eu tenho visto a preocupação do presidente Bolsonaro em manter ou aprimorar. Com um detalhe, esse recadastramento, a forma que foi feita agora com o momento da pandemia, esses mais de 60 milhões de brasileiros que receberam esse auxílio, trouxe um recadastramento, trouxe aí mais informações de quem, inclusive, recebia desnecessariamente. Eu acredito que precisa dar uma aprimorada lá na ponta. Se quiser fazer, faz. É só ter uma identidade com o assunto, ter uma dedicação que consegue fazer. E agora, nesse sentido, o senhor vê no Congresso, assim, o Congresso acompanha esse pensamento, vê a importância desses programas? O Congresso quase inteiro, na sua maioria, é de acordo com esses programas. É lógico que existem aqueles grupos que, não importa o que seja, é do contra, vai sempre achar um defeito, vai sempre achar uma reclamação. Se você movimenta para lá, vai ter um movimento diferente, porque é o papel da oposição achar defeito e criticar. Mas, na maioria ampla ali do Congresso, todos são a favor. E tem aqueles que querem que dê errado porque quer levar a sua política, quer levar o seu nome. E hoje, o governo Bolsonaro, eu tenho acompanhado, tem se preocupado muito com isso e vai dar certo. Deputado, a gente está diante de um impasse, né, na questão do financiamento do Renda Brasil, porque o governo gostaria de ampliar um pouco aí o Bolsa Família de 200 para 300 reais. Rapidamente, para a gente encerrar, você acha que o país pode se endividar mais um pouco para dar um auxílio para essas pessoas mais carentes? Eu volto a dizer a você, Tiago e Lívia, que rapidamente, nesse recadastramento que nós tivemos agora, no momento da pandemia, é possível identificar aqueles que recebem desnecessariamente, que trazem um rombo para o governo. E pode fazer melhor do que o que está aí, com um valor a mais para o cidadão. Obrigado, deputado.
O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Lívia, deputado Cezinha Madureira, muito obrigado pela sua participação. O JR Entrevista fica por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.